E se existisse uma conexão secreta entre o universo de Einstein e o futuro da inteligência artificial? Parece papo de ficção científica, eu sei, mas a verdade é que essa conexão existe. E ela se chama a geometria da linguagem. Bom, vamos direto ao ponto. Sabe essas IAs modernas que entendem o que a gente quer dizer? Aquelas que permitem uma busca por significado e não só por palavra-chave? O que o pessoal chama de busca semântica? Então, a tecnologia por trás disso é construída numa base gigantesca. São sistemas enormes que consomem uma quantidade absurda de recursos. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, rodar uma única aplicação dessas pode custar por volta de US$ 4.000 por mês. É um custo que cria, assim, uma barreira econômica gigantesca. Agora, imagina só o seguinte: e se a gente conseguisse pegar esse custo e cortar em 95%? Parece impossível, né? Pois é exatamente sobre essa revolução que a gente vai falar hoje. E o mais impressionante é isso aqui. A resposta não está em ter computadores maiores, mais fortes nas potentes. A resposta, por incrível que pareça, está em usar uma geometria melhor. Tem uma frase do Eric Ries, que é o pesquisador por trás dessa ideia, que resume tudo. Ele disse: "Você entende porque apenas gigantes conseguem brincar neste parquinho. Até agora." Esse "até agora" muda tudo, né? Deixa bem claro que uma tecnologia que era super exclusiva está prestes a se tornar acessível. No fundo, o problema é bem simples de entender, como analogia. A gente estava usando a caixa errada para guardar a árvore certa. Pensa assim, o modelo padrão que a gente usa, o tal do espaço euclidiano, é como uma caixa quadrada, toda rígida. Já a linguagem é como uma árvore de Natal, cheia de galhos, de níveis. Tentar enfiar essa árvore nessa caixa quadrada é um desperdício de espaço gigantesco. E aí que a coisa fica interessante. A inspiração para resolver isso veio de um lugar completamente inesperado. Albert Einstein. Foi ele quem disse: "A matéria diz ao espaço como se curvar, o espaço diz à matéria como se mover." É a base de tudo que ele pensou sobre o universo. Isso levou a uma pergunta radical. E se a linguagem funcionasse do mesmo jeito? E se o significado das palavras, a semântica, dissesse ao espaço como ele deveria se curvar? Ou seja, e se o espaço se moldasse perfeitamente à forma da linguagem? E por que isso faz sentido? Bom, é só a gente pensar em como a linguagem funciona. Ela é, de fato, uma árvore. A gente começa com um conceito bem amplo, tipo animal. Daí sai um galho para algo mais específico, cão. E desse galho sai outro para uma raça, labrador. Cada nível vai se abrindo em mais e mais galhos, crescendo de forma exponencial. É a estrutura natural dela. E aqui está o pulo do gato. A solução é, então, usar um tipo de espaço que também cresce de forma exponencial, igualzinho à árvore da linguagem. E o mais legal é que esse espaço já existe na matemática. Ele se chama espaço hiperbólico. É basicamente a caixa com um formato perfeito para nossa árvore. Para sacar o impacto disso, vamos voltar rapidinho em Einstein. Antes dele, Newton dizia que a gravidade era uma força invisível que puxava os planetas, né? Aí Einstein chegou e mudou tudo. Ele mostrou que não existe força nenhuma, o espaço é que é curvo e os planetas estão só seguindo o caminho mais curto e fácil por essa curvatura. A geometria do espaço é que dita o movimento. A lógica aqui é exatamente a mesma. Certo, a teoria é a genial, mas e na prática, o que de fato acontece quando a gente finalmente coloca a árvore da linguagem dentro da sua caixa perfeita? Bom, os resultados são de cair o queixo. Primeiro, uma redução de 24 vezes no tamanho dos vetores da IA. Esses vetores são tipo as coordenadas que definem o que uma palavra significa. O padrão do mercado era usar 768 dimensões, agora caiu para só 32. É uma compressão absurda. Aí a gente pensa, tá, mas com uma compressão dessas, a qualidade deve ter ido lá para baixo, né? E a resposta é: não, o modelo manteve 97,4% da qualidade original. Ou seja, quase nada de desempenho foi perdido. É como pegar um arquivo gigante, reduzir para 4% do tamanho e não perder quase nada de informação. E a consequência direta de tudo isso é este número aqui: uma redução de 95% no custo de infraestrutura. Essa compressão toda se traduz, no fim do dia, em uma economia gigantesca. E aqui a gente tem o placar final. As dimensões caem de 768 para 32. A qualidade fica praticamente a mesma. O custo
despenca. E de quebra, a velocidade da busca ainda aumenta umas 25 vezes. É uma melhora em absolutamente todos os sentidos. Uma eficiência desse tamanho não é só um truque de engenharia, sabe? Isso sugere uma coisa muito mais profunda, quase uma nova física do significado. A ideia de que a inteligência, assim como o universo, também pode ser governada por princípios geométricos. E essa geometria funciona tão bem porque ela respeita 3 pilares, 3 regras de ouro da inteligência. A primeira é a integração. Pensa no mapa de palavras. Para a IA entender que cão tem a ver com animal, esses conceitos não podem ser ilhas isoladas. Eles precisam estar conectados. O segundo pilar é a coerência. É o que faz a IA agrupar as coisas certas. Por exemplo, na frase "o gato preto no sofá vermelho", como a máquina sabe que preto é a cor do gato e vermelho é a cor do sofá? A geometria certa faz com que esses conceitos relacionados fiquem naturalmente grudados uns nos outros. E o terceiro pilar é a diferenciação. Isso aqui é crucial para evitar que tudo vire a mesma coisa. É o que garante que maçã e laranja não percam suas características e virem simplesmente fruta. O sistema precisa usar a geometria para manter cada conceito único, preservando toda a riqueza da linguagem. Ok, a teoria é fascinante, os números são incríveis, mas e aí? O que isso realmente significa para o mundo real? Qual o impacto disso no nosso dia a dia? Em uma palavra, democratização. Aquela startup que nem sonhava em ter uma busca semântica de ponta, agora pode. Aquele agricultor lá no meio do campo, sem internet, pode usar um aplicativo offline no celular para identificar uma praga na hora. Um hospital pequeno pode analisar os registros dos pacientes com uma eficiência que antes era só para os gigantes. O poder da IA sai das mãos de poucos e se torna uma ferramenta acessível para muito mais gente. E para fechar, a frase do Eric Ries amarra tudo de um jeito poético. Einstein curvou o espaço-tempo para explicar o cosmos. Nós curvamos o espaço semântico para explicar a linguagem. A conclusão é de arrepiar. Parece que o universo e as palavras falam a mesma língua, a língua da matemática. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Será que o próximo grande salto da inteligência artificial não vai vir de computadores mais rápidos ou de mais dados, mas sim de uma compreensão mais profunda da geometria do significado? Fica aí a reflexão. Será que a geometria é o futuro da IA?